Sexta-feira, 4 de maio de 2018, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo essa generosa audiência, essa preferência, esse carinho com o Pensando, procurando trazer sempre assuntos de interesse à nossa cidade. Hoje é um programa especialíssimo e eu tenho certeza que muita gente vai gostar do que vai assistir. Eu vou falar de um homem que foi prefeito por 4 vezes nessa cidade, foi vereador, foi deputado estadual, diretor do Departamento de Estrada de Rodais, empresário que gerou muitos empregos aqui na cidade, fez muita coisa boa, mas que infelizmente na madrugada de domingo, agora passado, partiu aos 93 anos. Estou falando de Heródoto Bento de Melo, um carioca que se tornou um dos maiores friburguenses. Acredito que pouca gente amou tanto essa cidade como o Heródoto Bento de Melo. Eu, particularmente, tinha uma ligação muito profunda com ele, ele me conheceu, era amigo da família desde que eu conheci ainda criança, trabalhei muitos anos nas empresas dele, por 2 vezes passei rapidamente na prefeitura a pedido dele. Enfim, eu tenho essa admiração muito grande por ele, acredito que muitos friburguenses também têm, haja visto o que nós ouvimos na cidade desde a morte dele. E como eu vou homenageá-lo? Em 26 de agosto de 2005, perto dele completar 80 anos, eu fiz um programa homenageando-o, onde ele falou um pouco da sua trajetória. E hoje esse programa será reprisado. Claro, como foi feito em 2005, não terá os recados, ele será um pouco editado, até porque na época o programa tinha 1h30, hoje é 1 hora só, mas será uma forma do Modesto e do Pensando Nova Friburgo homenagear esse grande friburguense que se foi. E que, infelizmente, se nós olharmos o quadro atual, nós não temos ninguém parecido à altura dele e de outro grande nome que a sociedade já teve, né? Mas hoje nós não temos. Então, vocês vão assistir um programa realizado em agosto de 2005, certamente era outra época, os equipamentos eram outros, a qualidade não é tão boa quanto é hoje, não é? Mas eu tenho certeza que, ao final, vocês ficarão satisfeitos com essa homenagem simples, mas sincera, do Modesto do Pensando a esse grande friburguense Heródoto Bento de Melo. Nós vamos agora falar com um jovem de 80 anos e a gente pretende fazer uma singela homenagem a ele essa noite. Esse jovem é Heródoto Bento de Melo. Obrigado, boa noite, doutor Heródoto. Boa noite, amigos da TV Zoom, em Nova Friburgo. Muito prazer estar com vocês esta noite. Como é que está esse jovem de 80 anos, hein? Graças a Deus, com a graça de Deus, muito bem. Eu acho que é curioso. Eu não me lembro de nunca ter pensado em festejar um aniversário como eu estou querendo festejar este. Criança sempre festeja aniversário, bolinhas, essas coisas. Mas a gente, depois que é homem, adulto, não liga muito para o aniversário. Muitas vezes nem ninguém fazia anos, não reparava, não ligava. Mas, de verdade, é um marco a gente chegar a essa idade com saúde, com a família feliz, com os amigos, muitos amigos, com muito prestígio na comunidade, como graças a Deus eu tenho, apesar das vicissitudes, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, eu estou vivendo, enfrentando, lutando, trabalhando e, se Deus quiser, vou vencendo. Não sei quando é que isso vai parar, não é? Só Deus é que sabe. Tem que lembrar que seu papai passou de 100, né? Papai foi a 102, né? Mas eu acho que eu não vou a 102, né? Vou passar um pouco. Mas minha mulher está rindo ali, ó, convencido. Ela está dizendo assim agora, convencida. Não, eu acho que ela está pensando assim, meu Deus do céu, eu vou ter que aturar tanto tempo mais assim. Não, nós já estamos combinados que eu vou primeiro do que ela vai ficar. Né? Já ficamos combinados. Pior que essas combinações é complicado. Nas minhas orações e nas dela também, eu não vou primeiro que ela. Ela vai depois de mim. O negócio é esse, ninguém fala em primeiro, ninguém fala em. Todo mundo para em ficar. E, se Deus quiser, pode ser ainda que Deus me dê alguns anos de vida útil para que eu possa prestar serviços e gozar da amizade dos amigos. Mas, doutor Heródoto, vamos voltar lá no passado. Vamos conhecer um pouquinho desse jovem, quando ele era jovem mesmo, né? Como é que foi sua juventude, sua infância, onde foi, quais são as lembranças, quais são as marcas? Eu gostava de citar um fato. É que
a gente nunca sabe os caminhos que vão nos conduzir a algum lugar na vida. O meu caminho para Nova Friburgo começou há 100 anos atrás. Meu pai, português, meu avô, numa vila em Portugal, na Vila do Espinhal, meu avô tinha 11 filhos. Todos trabalhavam na lavoura, ele era lavrador. Mas meu avô era também o carteiro da vila. Aqui, fazia o serviço de carteiro da vila, e era também o tabelião da vila, mas ele era o carteiro da vila. E meu avô tinha que trabalhar na fazenda. Então meu pai tinha 8 anos de idade, que nunca foi muito de ir para a fazenda, ia com meu avô para os Correios. E naquele tempo foi instalado nessa vila, em Portugal, o telégrafo. E meu pai, com 8 anos de idade, aprendeu Morse. Sabe o que é Morse, né? Telegrafia. Hoje é uma relíquia, né? Ninguém mais sabe não, Morse, mas em né? certas coisas ainda existe Morse. Mas diz que a Marinha aprendeu Morse. ainda usa isso. E isso foi o começo da profissão dele, porque ele veio para o Brasil, entrou para a Leopoldina, porque ele era telegrafista, fez lá o concurso, a prova, não sei o quê, foi ser telegrafista da Leopoldina. Telegrafista da Leopoldina, ele veio bater em Nova Friburgo como telegrafista da Leopoldina. Aí ele conheceu Nova Friburgo, gostou de Nova Friburgo, eu ainda não tinha nascido, foi no ano de 1924, 23, por aí. Mas depois, ele sempre ficou com aquele amor por Nova Friburgo. Ele acabou voltou para o Rio, né? Voltou para o Rio. Acabou voltando, mas foi assim, essa história de meu pai telegrafista que eu trouxe para a Leopoldina, e a Leopoldina o trouxe para Nova Friburgo, e eu acabei vindo para Nova Friburgo por causa da Leopoldina. Meu pai era ferroviário, mas era telegrafista, e depois ele foi ser outras coisas na Leopoldina também, que ele era escriturário. Meu pai tinha, ainda que não tenha feito naquele tempo, pouca gente fazia um curso regular, mas ele era um homem, como alguns amigos dele, o pai da Betty, que está aqui, por exemplo, e outros amigos dele que gostavam, fizeram amizade desde aquele tempo, que desde 1920 e poucos, por aí, eles estudaram e fizeram seus cursos. Meu pai falava francês correntemente, muito bem, tão bem quanto o francês, falava um pouco de inglês também, sem nunca ter frequentado um curso regular. Mas foi assim que eu acabei em Nova Friburgo, por causa da Leopoldina. Mas como é que foi a tua infância lá no Rio? Quais lembranças? Como é que você estudou? Onde estudou? Minha infância também começou, era na Penha, me lembro bem. Papai tinha uma madeireira. Até hoje, quando a gente anda com materiais de construção, também nasci no meio das madeiras, sentindo cheiro de madeira. Eu gosto de sentir o cheiro da serra de madeira até hoje. E meu pai tinha uma serraria na Penha. Eu era menino lá ainda, mamãe trabalhava lá. Me lembro, às vezes eu vejo aqui o caminhão querendo descarregar a telha, você está levando uma telhinha de cada vez. Eu digo, meu filho, não é assim, vou te ensinar como é. Pera lá, pega 2 telhas, te joga, e o outro pega a telha correndo. Mas era assim, ninguém ficava levando a telha na mão, se jogava a telha 2 a 2, todo mundo pegava a telha e levava, era uma maneira diferente. Mamãe ficava com um lápis enterrado aqui assim, para tomar conta, conferir madeira. Não, me lembro, eu tinha o quê? 8 anos, 10 anos, na Penha, uma coisa assim, era isso. Mas meu pai quis sempre para nós o melhor. E como ele queria sempre para nós o melhor, ele achava que naquele ambiente eu nunca teria educação. Então, o melhor colégio da época, naquela época, era o Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói. E eu, com 7 anos, fui interno no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói. Foi aí que eu conheci os Bertão. Os Bertão que estão aí, Antônio Bertão e outro irmão dele estão aí, são meus amigos desde aquela época, desde 1932, 33, foi em 1932 que eu entrei para o Colégio Salesiano Santa Rosa. Foi aí que eu conheci as mais antigas amizades que a gente teve, que eu tenho daquele tempo aí, foi do Colégio Salesiano Santa Rosa. Comecei esse curso lá e depois do Colégio Salesiano Santa Rosa, em 1939, 40, 38, 1939, o segundo vice-diretor do colégio foi transferido para São Paulo. Era ele com quem meu pai sempre tinha ligações. O papai sempre imaginava que seria bom para nós um colégio no interior, que o interior era a melhor escola para a formação. Não era na cidade. Ora, Niterói naquele tempo era mais do que interior, né? Niterói era... Mas o colégio era muito bom, Niterói. De Niterói, do Colégio Salesiano Santa Rosa, a gente tinha canto coral,
banda de música, tinha ginástica, tinha tudo que você diz hoje para fazer no CIEP, a gente tinha tudo lá. Mas, então, esse padre foi o padre Antônio Pazini, foi transferido para São Paulo, para Lorena. Meu pai disse, vou mandar meus filhos para Lorena. Então, foi atrás do padre Pazini e me transferiu para Lorena. Essa foi uma marca muito importante na minha vida, o Colégio de Lorena, Colégio Municipal São Joaquim. Ariosto foi também. Ariosto tinha menos 3 anos que eu, mas ele foi também. Ariosto adorava o colégio interno. Eu detestava o colégio interno. Ele adorava porque ele tinha um irmão mais velho lá. Eu não tinha ninguém, mais velho que eu não tinha. Então eu sempre chorava e Ariosto gostava de ir para o colégio. Ele gostava de jogar futebol desde aquela época. Então a gente foi para São Paulo. São Paulo foi uma marca na minha vida. Foi uma marca na vida onde eu comecei a aprender a ser prefeito. Por quê? Eu era da turma dos médios. Tinha os menores, os médios e os maiores. Eu nunca fui dos maiores, era dos médios. Tinha sempre uma boa colocação. O Ariosto sempre foi primeiro lugar na turma. Eu era primeiro e segundo na minha turma, que ele era de um ano, eu era de outro. Mas lá, quando a gente chegou no colégio, 1939, há pouco tempo, 1932, tinha havido a Revolução, e ainda havia, assim, uma coisa de cariocas e paulistas, né? Da Revolução de São Paulo, etc. Eu era o carioca. Era o carioca e sempre olhado, naquele tempo, um carioca ir para São Paulo, era alguma coisa extraordinária. Fui eu lá, veio a primeira prova parcial. Naquele tempo havia provas parciais, você fazia 3 provas no ano, provas parciais. E o professor de matemática, ele passou todas as questões para nós estudarmos e as questões que iriam cair na prova. Então eram 10 pontos, 10 questões. Eu fiz todas as questões. Fiz antes da prova. Mas quando eu cheguei na hora da prova, eu já tinha feito todas. Porque, num ano antes, em Niterói, no Colégio Santa Rosa, havia uma dita maratona intelectual, em que eu representei o Colégio Santa Rosa, a minha turma, na maratona intelectual. Não fui bem classificado, mas representei e estudei. De modo que eu tinha me adiantado da matemática. Daí começou a minha engenharia, de adiantar na matemática. Então, quando chegou no dia da... Eu tinha feito aquelas questões todinhas, chegou no dia da prova, naquele tempo não tinha mimeógrafo, não tinha nada. O professor dizia, primeira questão. A gente ganha a primeira questão, aí todo mundo ficava, segunda questão. Você lembra que você não é do seu tempo, você é garoto. Então aquela questão, então ele disse primeira questão, e quando ele ficou repetindo a primeira questão para todo mundo, acabei a primeira questão. Quando ele fez a segunda questão, ele acabou, acabei a segunda questão. Terceira questão, eu já tinha feito 2, né? Já tinha respondido a 2. E terceira questão, e ele deu a terceira questão, eu levei 1 minuto ou 3 para levantar, aí levantei, o professor era um português alto, como era o nome dele? Eu não me lembro mais. Quando eu levantei, o que o senhor quer? Eu quero entregar a prova, com 1 minuto de prova. Com 1 minuto de prova eu quis entregar a prova. Entreguei a prova. O senhor quer integrar? Eu já terminei. Ele viu a questão, que eu tinha acertado tudo. Um cara que chega, vem do Rio de Janeiro, um carioca, e que com 1 minuto de prova entrega a prova pronta, completa, certa, fica famoso, não fica? Fiquei famoso daí para frente, naquele tempo. Porque antigamente, os colégios eram todos fiscalizados pelo governo federal. E havia um inspetor federal no colégio. O inspetor federal era obrigado a, todos os meses, ir ao colégio e em cada turma examinar um aluno e dar a nota desse aluno. Ora, depois dessa, ele nunca mais precisou examinar aluno nenhum. Ele chegava, nem ia do colégio, Heródoto Bento de Mello, 100. Todo mês 100. Eu tirei 100 do começo ao fim, sem fazer prova nenhuma. Porque era a fama que eu tinha ficado dessa história. Então, com essa fama, eu comecei a tomar posição no colégio, o que foi muito vantajoso. E digo aí aconteceu uma coisa que eu aprendi e não esqueci até hoje. Liderança, a gente não pede. Liderança, a gente assume. Assume. E toma conta dela. Um dia, acabou o esporte, depois do almoço tinha futebol. Depois de futebol, todo mundo entrava na fila, esperando, e vinha um padre que tomava conta da gente, mandava entrar para a aula, para o estudo, para distribuir a orientação.
a minha turma se formou todinha ali atrás, aquela turma todinha, o padre não apareceu. Eu era o último da fila. Não tinha nada com isso. Mas vi aquilo e gritei lá de trás, segue! Todo mundo seguiu. Todo mundo me obedeceu. Eu não mandava nada. Era um aluno. Seguiu. Pá. Chegou, entrou na sala no curso do estudo, fiz a oração que tinha que rezar, Ave Maria, não sei o quê. Primeira turma, segunda turma, terceira turma, todo mundo foi embora, eu também fui. E acabou. Daí eu descobri, a liderança é assim, você assume. Você chega e manda. Manda e obedece quem tem juízo, né? Obedece quem tem juízo. E assim foi que eu aprendi a mandar e os outros obedecerem porque tinham juízo. E comecei a ver as suas coisinhas que vão acontecendo na vida da gente e que a gente vai se formando. Doutorado, agora vamos falar, o senhor falou um pouco da sua juventude aí. Tem duas questões que eu gostaria de saber. Uma, como é que o senhor chegou a Nova Friburgo? E a outra, se o senhor já chegou a Nova Friburgo acompanhar da Dona Beti ou não? Como é que foi a Dona Beti na sua vida? E a gente sabe, que acompanha o senhor, sabe da importância dela, né? Mas como é que foram essas duas histórias? Bom, essas coisas tinham que ser conversadas entre mim e ela dizia alguma coisa também, que ela às vezes se lembra mais do que eu me lembro. Mas as nossas famílias estão ligadas, ou diretamente ou por contraparentes, desde o começo da vida de meus pais. Eu falei a você de estudar, meu pai estudar, o pai dela também, nessa época, porque os portugueses que vinham para o Brasil, ou eles iam trabalhar no armazém, ou eles procuravam alguma coisa melhor e começavam a estudar. E os que iam estudar iam para o Liceu de Artes e Ofícios, iam para diversas instituições que existiam que permitiam estudar. Então foi num desses lugares que meu pai, jovem ainda, né, antes de casar, acho eu, conheceu o Manuel Lopes Rodrigues, avô do Fernando Barros, e conheceu também depois, através do Manuel Lopes Rodrigues, o pai da Beti, porque o Manuel Lopes Rodrigues era irmão da mãe da Beti, que foi a conhecer. Então essas famílias, estavam todas elas, meu pai trabalhou com o Manuel Lopes Rodrigues desde 1932, me lembro que eu tive um irmão, Avilino, que morreu em 1932, acho que nos braços do tio da Beti. Ele morreu nos braços do tio da Beti, com 6 meses de idade, coisa que o valha, nos braços do tio da Beti, com pneumonia dupla, não foi isso? Nos braços do tio da Beti, era Avilino o nome dele. Me lembro bem da morte dele. Me lembro dessa noite, da mamãe chorando, me lembro da avó do Fernando lá, da mãe dela não, mas da avó do Fernando lá. E me lembro que nós ficamos do lado de fora, e era no fundo de uma loja, tinha um cômodo onde estava a mamãe com as pessoas lá, e todo mundo chorando, porque o menino ia morrer. E é uma coisa curiosa, que nós começamos a olhar, assim, eu e mais não sei quem, olhar onde é que estava a coruja. Porque quando morria alguém, tinha uma coruja perto. Era essa coisa que todo mundo tinha medo da coruja. A coruja aparecia quando tinha alguém morrendo. Então nós estávamos, eu tinha 5 anos, 6 anos, procurando onde é que estava a coruja, porque meu irmão ia morrer. Não, eu tinha 5 anos, ele ia morrer. Mas desde essa época havia amizade. Meu pai trabalhou construiu uma casa para o pai dela, para o pai da Beti. Mas isso os anos foram passando, né? Assim, e depois, mais tarde, não sei por que ano já era isso aí, pelo ano 1940 e pouco, sei lá, 42, antes, não, uma vez nós morávamos na Penha. Meu pai tinha serraria na Penha, tinha uma casa comercial na Penha, ele era um líder na Penha, ele já era presidente de associações, tudo isso, e ele, então, nós tínhamos uma casa grande, que hoje é tão grande, a casa não era tão grande, mas o terreno era, mangueiras, caramboleiras, jaqueiras, tinha tudo isso lá, eu conheci tudo isso. Era tão grande que nós tínhamos cavalo. Papai tinha um cavalo lá, papai gostava, na Penha, imagina, tinha cavalo. Na Estrada da Maria Espina, não me lembro mais qual era, hoje é um Clube Melo, nós morávamos lá. Era a nossa casa. E um dia, o Manuel Lopes Rodrigues, avô do Fernando, foi com a mulher e a filha, acho eu, a Ieda,
foram visitar a mamãe e papai lá na Penha, né? Foram visitar a mamãe e papai na Penha e a dona Carmen, a avó do Fernando, soprou para a mamãe para ir embora para a cidade, sair da Penha. E mamãe, que não gostava nada de ficar na Penha, mamãe sempre foi metida, hein? Mamãe, pra você saber, eu acho que mamãe foi a primeira mulher a embarcar como tripulante num navio de guerra do Brasil. Não está na história, mas foi. Isso é uma outra história para ser contada. Porque mamãe era dela, furona, lá na terminidade de guerra, tudo isso ela tinha, apesar do jeitinho dela, ela furona isso. Então, mamãe, vai convencer mamãe de ir para a cidade, né? Eles moravam em Santa Teresa. Betida não entrou nisso, Betida estava fora disso tudo ainda. Betida estava namorando o outro nesse tempo. E... ela está rindo, mas é verdade. Tem que contar, verdade. Né? O único que nunca namorou outra fui eu, só namorei ela, mas ela não. Ela já namorou outro. Não, outro por aí fora. Então, convenceu a mamãe de que ia a pena. Então, mamãe, que era muito viva, Avenida, se nós formos para a cidade, morar na cidade, nós não podíamos morar em Santa Teresa. Ali, Avenida, se eu tomar o bonde, é pertinho do mercado municipal. Eu posso fazer as compras do mercado, é muito mais barato, Avenida, nós vamos fazer economia. Mamãe tinha essa conversa, passou com a casada do papai. E papai foi da cantada, né? Foi e eles mudaram para Santa Teresa. Aí, vai para lá e vem para cá. Eu sei que daí nós começamos depois a ter um relacionamento e aproximamos do Betia, do Sr. Raimundo, nós nos aproximamos. Naquele tempo já tínhamos, o Sr. Raimundo tinha uma casa muito boa lá em Santa Teresa, no Largo do França. O Sr. Raimundo gostava muito de música clássica, de música. Ele tinha bons discos. E todo domingo eu ia aprender a dançar com a Beti. Foi ela que me ensinou a dançar, eu aprendi a dançar com ela. Dança muito tico-tico no fubá, aprendi a dançar com ela. Dança pra cá, dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá. Aí o senhor dançou. Aí eu dancei. Quem dançou fui eu. Quem dançou fui eu. Entendeu? E assim nós... Bom, de verdade, o nosso namoro, já que nós estamos falando aqui só entre nós dois, ninguém está sabendo. O nosso namoro começou no dia 17 de fevereiro de 1944. Foi. Por quê? Era aniversário do avô do Fernando. E nós fomos dar um passeio em Itacuruçá, de trem, a Itacuruçá. Na praia, nós ficamos lá em Itacuruçá, então tinha um jogo de forca no papel. Então a gente mostrava assim, eu te amo. Isso aqui ia cruzar para lá, cruzar para lá, aquela história de amor. Agora não, agora a gente vai logo direto para o motel. Naquele tempo não. Naquele tempo era diferente, né? A gente fazia palavra cruzada assim, eu te amo. Para lá e para cá, aquela história toda, né? Bom. Conversa de Serra Lourenço da nave. Bom, resumo. Desse 17 de fevereiro de 1944 foi o primeiro dia que eu peguei na mãozinha dela. Aí você quer saber como começou? Começou assim. E a política? Como é que o senhor se envolveu com a política? A política já vinha adiante. Acho que vinha adiante. Também por causa um pouco de minha mãe. Mamãe, que era, Deus a tenha, conserva, uma santa mulher, graças a Deus, que era um pouquinho metida, ela se meteu logo com aquele negócio de brigadeiro Eduardo Gomes, ela tinha umas amigas lá, tinha o comitê central de Eduardo Gomes no Rio, ela estava sempre no comitê do Eduardo Gomes e vinha para casa aquela história. Nós líamos o Correio da Manhã em casa, era o nosso jornal. E o Correio da Manhã era do lado do Eduardo Gomes. E essa ideia do Eduardo Gomes e tal, o DN foi tomando conta da gente. De modo que nós, quando voltamos, nós temos um jornal, o Diário de Notícias, de 1945, né, Betinho? 1945, eu e ela na Placa da Carioca, passando cédula de Eduardo Gomes. Porque naquele tempo era cédula que você passava, né? Eu e ela, já antes de vir para Friburgo, já estávamos passando cédula. Eu me lembro que eu desci no Bom Dia de Santa Teresa, quando chegou embaixo, fiquei nos tribos e disse, todo mundo votar no caso de Eduardo Gomes. Eu já era agitador desde aquele tempo. Então fomos... aí começou a política. Quando eu vim para cá, o César Guini era o tenista. Né? Eu não fui para a prefeitura por causa disso. Fui para a prefeitura porque o César me conheceu, viu meu trabalho, me convidou, eu fui trabalhar na prefeitura, depois trabalhar com ele. E daí começou uma ligação política com o César. A primeira eleição que eu fiz, eu não fui candidato pelo DN, fui candidato pelo tal do partido PR. Porque o DN era meio fechado, eu não era ninguém aqui, não é?
Nova Friburgo. Por quê? O Jamil Al-Jaik era candidato a vereador também pelo PR, se não me engano, ele tinha uma coisa assim qualquer. E ele apoiava o seu José Eugênio Miller, o doutor César Guindy, que era o DN, mas ele, bico calado, apoiava o José Eugênio Miller, porque ele era dessa escola que nós éramos, da UDN, sempre, de que a gente tinha que votar no melhor, não interessava de onde ele estava, qual era o partido que ele era. O melhor é que nós íamos votar. E ele estava convencido, apesar do Tufi Al-Jaik, que era nosso amigo querido da UDN, ser candidato, ele estava convencido que o José Eugênio Miller, que já tinha sido deputado federal, tinha um prestígio grande, podia ser um bom prefeito para Nova Friburgo, como de fato foi um bom prefeito para Nova Friburgo. Então ele queria apoiar, mas ele não fez reunião nenhuma, a gente que saudável, então, por causa disso, apoiou o José Eugênio Miller no PR que apoiava o José Eugênio Miller. E o Jamil Al-Jaik também. Aí aconteceu um fato curioso nessa eleição, é que foram candidatos, tanto o Jamil Al-Jaik, como o Pio Azevedo. Na hora da apuração, entendeu? Um voto daquele, esse é Pio, era Pio, esse era do Jamil, de quem era? O Jamil, o cavaleiro, né? Cavaleiro, Jamil era um cavaleiro. Ah, não, dá esse voto pro José Pio Azevedo. Deu voto para ele, deu voto. Jamil perdeu por um voto. Aquele voto que ele deu para o Pio. Foi cavaleiro mesmo. Foi assim. Então, foi assim que a gente começou, depois foi para o DN, as coisas vieram para A sua eleição para vereador foi seu primeiro mandato seu, né? Foi, mas aí eu não me elegi. Esse eu não me elegi. Nesse primeiro ano não se elegeu? Não, eu tive 50, eu não podia me eleger. Eu tinha chegado em Friburgo, tive 50 votos. Mas na segunda vez, foi diferente. Uma tarde, eu estava na minha casa, na nossa casa lá no Cônego, domingo de tarde, e chegou um grupo de pessoas que eu conheci todos os lavradores do Cônego. Na frente deles tinha o Protásio Corrêa da Rocha, acho que Corrêa da Rocha, o Protásio Corrêa, Neco Silva, os Cunhas, uma porção de gente os senhores do Cônego. Naquele tempo, o Cônego não é o que é isso. O Cônego era tudo plantado de flores até o alto. Tudo aquele morro, tudo era plantado de flores. Eles eram os senhores. Os lavradores daquele tempo eram lavradores de flores ali. Eles eram os senhores. Aquela gente chegou lá em casa. Por favor, entrar. Sentaram lá em casa. O que é que os senhores desejam? Aí o Protásio disse, doutor, nós viemos aqui, eu tinha 5 anos de Friburgo só. Nós viemos aqui convidar o senhor para ser nosso candidato a vereador. Imagina você. Os lavradores do Cônego, senhores de idade já, foram convidar um jovem de 20 e poucos anos, só porque era engenheiro, para ser o candidato deles a vereador. Que diferença, hein, gente? Que diferença, hein? Para ser vereador. Senhor, mas, senhor Protásio, eu não tenho votos, eu não tenho possibilidade eleitoral, não tem importância. Nós elegemos o senhor. Naquele tempo era voto de cabresto. Né? Eu conto porque é um folclore. É história mesmo. É a história, era voto. Naquele tempo, o eleitor ficava em casa esperando para ir buscar. Se mandar buscar ele em casa, vinha, levava para o lugar onde ele ia comer o churrasco, que a gente pitorescamente chamava de curral, onde eu comia o churrasco, levava ele lá, você perguntava... Por isso ficou o nome curral eleitoral, né? Pois aí que foi. Aí foi a última vez que aconteceu isso. Levava ele lá, e aí a gente pegava, você tinha tudo dobrado, as cédulas todas eram pacotinhos com tudo, presidente da República, vice-presidente, senador, deputado, tudo junto, o que você queria que votasse. Todo dobradinho assim no papel, então você dava para ele votar aquilo tudo. Se ele tinha outras cédulas que alguém tinha, me dá isso cá, botar fora, a gente não conferia para não perder tempo, né? Para que conferir? Então botava aquilo fora e dava outra completa. Para as senhoras, ele disse, olha, a senhora bota aqui para ninguém roubar a senhora. E acompanhava ela até senão os outros tiravam. Era a lei do cão, aquilo era a lei do cão. Nessa eleição, numa sessão eleitoral, no Cônego, era candidato também, o Alencar Pires Barroso, já era candidato a primeira vez. Eu tive 90 votos, ele teve 1. Já nessa eleição, eu também tive muitos votos da cidade. O doutor Derbeval me apoiou, muita gente da cidade me apoiou, já aí eu tinha um relacionamento maior na cidade. Eu fui o vereador mais votado, o Murilo Curo, ele chamava, né? Murilo Curo. Disputei com ele, porque ele representava o PSD e o UDN, mas eu tive mais votos que ele, fui o mais votado, o vereador mais votado. Isso foi em 1954. Foi em 1954, foi.
essa história. Aí começou nessa época depois, foi que nós, hoje falo em plano diretor, nós fizemos o plano diretor da cidade em 1955, 56. Hoje o eixo rodoviário que está aí foi daquela época. Os engenheiros e arquitetos da cidade se juntaram todos, trabalharam noite e dia de graça. Ninguém cobrou um tostão da prefeitura. Desenharam tudo e entregaram tudo à prefeitura pronto. E eu era o vereador, eu fiz o projeto. O projeto foi meu. E plano de código de obras, tudo isso foi feito, o projeto era meu, foram todos aprovados, projetos meus e o plano diretor da cidade. Doutor, o senhor fala muito aí, né? O senhor estava contando do início da sua vida, do seu irmão Ariosto, que era mais novo do que o senhor. Ele teve uma importância fundamental na sua vida profissional em Friburgo. Minha vida profissional não, em toda a minha vida. Toda a sua vida, né? Morreu precocemente, mas fala um pouco, os jovens de hoje não conheceram Ariosto Mendes de Melo. Ariosto foi um dos homens melhores homens que eu conheci na minha vida. Era um homem realmente... E a gente olhando hoje assim, eu diria que sob o aspecto espiritual ele era um santo. Um homem de princípios morais muito íntegros, muito direito e um grande engenheiro. Só tinha interesse da comunidade e ele me botava sempre na frente e ele trabalhava na firma. Eu trabalhava menos que ele, mas eu fazia o trabalho público de frente, político, e ele fazia o trabalho na firma, o que era muito bom. Ele se dedicou enormemente a muitas obras sociais que ele fazia, e a prova disso é que a gente, no dia que ele morreu, ele teve o maior acompanhamento de enterro que houve até hoje em Nova Friburgo. O corpo dele foi carregado nos ombros pelos empregados, desde o suspiro até o cemitério. Numa procissão que o bispo foi na frente, entendeu? E a campesina fez um hino para ele quando ele passou, o bispo e todo mundo... olha, um silêncio, quando você vê um enterro de gente assim, todo mundo vai conversando, ninguém ia conversando, um silêncio enorme de respeito pelo Ariosto, porque ele tinha sido durante a vida dele como cidadão, como cristão, como patrão, como tudo que ele foi. E comigo foi um irmão extraordinário, uma perda que até hoje eu não consegui me recuperar dela. Uma coisa eu posso falar, o senhor talvez não saiba, mas quando ele faleceu, ele faleceu, parece que foi no dia 22 de novembro, por aí, 22 de novembro. 19 de novembro. De 1980, né? Foi. Eu sei que o meu pai falou comigo, você vai ao enterro comigo hoje. Eu estava vindo do Rio naquela época, morava no Rio, trabalhava no Rio, mas eu estava em Friburgo por alguma razão. E nós acompanhamos o sepultamento, o papai tinha um carinho muito grande. Todo mundo tinha por respeito por ele. Ele era uma pessoa muito íntegra, realmente. A grande decepção dele foi quando ele perdeu a eleição, porque, engraçado, ele fez uma comissão para fazer o plano diretor do plano de governo dele, e aí quiseram botar um político na comissão. Eu digo, político não. Imagina você, ele queria ser candidato a prefeito, se eleger prefeito, e político não. Você vê como é que era a mentalidade dele, né? Ele queria as coisas... Tem uma passagem que eu não sei, isso é um folclore, pode ser folclore político, mas falam-se que no dia da eleição dele, eu lembro que ele foi candidato em 1972. Não me lembro agora. Foi em 72, ele disputou com Amâncio Mário de Azevedo. Eu, apesar de eu morar no Rio, meu título era aqui, então eu vim aqui votar. E eu lembro que, como o senhor diz, o meu voto de cabeça era do meu pai, né? Eu chegava aqui e perguntava, papai, quem eu voto aí? Aí papai, não, eu voto fulano, Beltrano. Eu não esqueci, nesse dia ele me pediu para votar no doutor Ariosto, no vereador, o candidato era Jô Ferreira da Costa, lá de Mori. Então, agora uma coisa que eu achei estranha, nós fomos para a rua, eu vi praticamente só o pessoal do Amâncio trabalhando. Alguém teria me dito, não, o doutor Ariosto disse que é contra a lei, preferiu não ter isso. Isso é folclore ou é realidade? É verdade, ele era muito... Diz que ele preferia não ter boca de homem, que era contra a lei. Ele era muito... Isso era verdade. Essas coisas ele fazia muito disso, e perdeu a eleição por causa disso. Eu lembro que é dessa passagem. Agora, doutor Heródoto, o senhor o senhor teve 3 passagens na prefeitura. A primeira foi em 64. Tem uma história aí, né? O senhor era o vice-prefeito do doutor Vanor. Ele foi cassado e o senhor assumiu. Dessa história ficou também algo que o senhor teria mexido os pauzinhos para a cassação dele, por isso que o senhor foi prefeito. E o que de verdade tem nisso aí? Primeiro, ele não foi cassado. Ele não foi cassado. Quando aconteceu a Revolução, o Vanor, que era um homem de bem,
mas tinha alguns probleminhas na vida dele, fazia algumas coisas que não devia. Ele não estava bem, estava meio sem prestígio em todas as classes, ele estava muito sem prestígio. Ele, infelizmente, morreu agora há pouco tempo, né? Mas ele estava muito sem prestígio na comunidade e tudo. Inclusive, naquele tempo, o sanatório era o sanatório. O sanatório mandava um bocado. E da Revolução, e é preciso que se diga, é uma coisa que a gente deve dizer. Nós não fizemos nenhuma revolução ativa aqui em Friburgo. Nós fizemos uma revolução passiva. O que isso quer dizer? Nós tínhamos medo de morrer na cama. Nós tínhamos medo dos comunistas. Nós tínhamos medo de ser mortos. Então, o que a gente fez? A gente queria se defender. Havia um grupinho pequeno que se reunia lá no posto 5 Estrelas, lá em Duas Pedras. O posto 5 Estrelas. Aquele José que foi do Banco do Brasil, era o Bahia. O Bahia também estava nisso. E um grupo pequeno que se reunia lá, meia dúzia de pessoas só, se reuniram nesse 5 Estrelas lá. Rafael, acho que estava nisso. Mas a gente se reunia, não é porque a gente quisesse dar golpe em alguém, não. É que a gente tinha medo que desse golpe da gente. Então, para a gente se defender. E até quando houve a Revolução, aconteceu uma coisa curiosa. Naquele entretempo, uma noite estava todo mundo reunido naquele posto lá, tudo apagado. Não tinha uma arma nenhuma, não tinha um revólver, besteira, bobagem, nem tinha arma nenhuma. É tudo romântico, né? Tudo romântico. E uma noite, de repente, a turma foi cercada. Cercada por um grupo militar. Que grupo militar é esse? Sanatório Naval. O Sanatório Naval sabia que tinha um negócio lá, eles foram lá, cercaram aquele pessoal todinho. Aí pega até parar, era tudo do mesmo lado. Tudo do lado do sanatório também. Então o que aconteceu foi que quando houve o golpe de 31 de março, foi 31 de março. Um dia, 31 de março. 31 de março consolidou 1º de abril. Ou 30 de março. Foi 31 de março. Mas naquela noite, o sanatório... Bom, antes, o Sanatório Naval tinha medo dos graduados. Os oficiais não sabiam com quem estavam os sargentos. Tinham medo, eles também tinham medo, porque daquele grande movimento do Jango no meio dos sargentos, que os sargentos iam fazer alguma coisa com eles. Entendeu? Então, eles, primeiro o que fizeram? Botaram tudo que é sargento no ônibus e mandaram para o Rio. Tiraram daqui, mandaram tudo embora. Ficaram sozinhos. E depois, como eles já tinham medo disso, chamou o grupo da 5 Estrelas para ir ajudar eles lá em cima. Então, nós passamos uma noite lá com eles lá em cima, para dar companhia a eles juntamente com os oficiais lá em cima. Era o Mário Gregor, que era o Gregor, não era, Betinho? Gregor. Mário Gregor, que era o diretor, era o vice-diretor e estava na diretoria do sanatório. De verdade, quem era o nosso chefe era o Rafael. O Rafael já tinha sido do Exército, nós não éramos nada, era o nosso chefe, mas uma chefia assim informal, não tinha esse negócio de chefia nenhuma. E até foi curioso que a noite que nós estávamos lá, de madrugada, no sanatório, de repente um tiro. Pá! No sanatório. Quando deu um tiro, a luz apagou. Digo, vai acontecer troço. Aí você só ouvia o pessoal, quem teve arma, sabe, plec, plec, na pistola, né? Você puxou a pistola, armou a pistola. Todo mundo armou a pistola, ficou quieto, parado, esperando. Ninguém se mexeu. Esperando o que ia ver. Daqui a pouco voltou a luz, não era nada. O guarda tinha levado um susto, disparou a arma sem querer, apagou a luz e não aconteceu nada. Bom, aí o que aconteceu? O Vanor fez umas bobagens. Foi para a porta da fábrica, só tinha um policial em Friburgo. Não tinha polícia militar, como Deus não tinha um policial. Tinha o delegado de polícia e um policial. O Vanor, dizem isso eu não vi, foi para a porta da fábrica e esse policial tinha uma metralhadora. Então o Vanor teria ido para a porta da fábrica para impor uma greve geral na porta da fábrica. Não sei disso. Bom, quando eu vi que as coisas estavam ficando pretas, eu disse, pessoal, eu vou embora de Friburgo, porque isso aqui não vai dar certo, vai sobrar para mim. Eu era o vice-prefeito. Isso vai sobrar para mim. Eu fui embora, fui para o Rio. Né? Saí daqui e fui embora. Não acompanhei nada do que aconteceu aqui.
Aqui e aí aconteceram coisas. Havia oficiais do sanatório que queriam, que eram políticos, e que queriam ser prefeitos, assumir a prefeitura, assumir a prefeitura, mas o doutor Mário Gregory, que nos conhecia, que sabia que a gente tinha dado cobertura a eles, lá disse, não, Nova Friburgo tem um vice-prefeito, quem vai assumir é o vice-prefeito, é ele que vai assumir, não vai ser mais ninguém, ele que vai assumir. Quando o Vanor renunciou, Foram ao Dermeval, parece, aí com os detalhes eu não sei porque eu não estava aqui. O Vanor renunciou. Com a renúncia do Vanor, então ficou vago o lugar, quem ia assumir. Havia gente que queria assumir e disse, não, quem vai assumir é o Heródoto, porque ele é o vice-prefeito. Então telefonaram para mim, eu vim do Rio para cá e assumi a prefeitura. Essa é a história. É essa a verdadeira história. Se houve alguma coisinha mais por aí, eu não sei. Mas eu não mexi um pau, não procurei ninguém, nunca fiz isso. Pelo contrário, coisas que aconteceram depois, eu tive sempre uma ética, graças a Deus que eu aprendi a ter. Porque a UDN é que era o partido da ética. Você falou do partido da ética. A UDN era o partido da ética, de verdade. A gente tinha um partido da ética. Tanto que quando o Berteljac foi preso, aqui, eu disse, eu sou prefeito de Nova Friburgo. O Humberto Jaque é meu funcionário. Eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa por ele. Mas todo mundo tinha medo de tudo, né, naquela época. Procurei o Tufio Jaque. Procurei, falecido infelizmente, procurei o juiz de direito, que era o doutor, que faleceu também, Rivaldo Pereira dos Santos. E disse a eles, doutores, eu me proponho a irmos com os senhores lá embaixo, no quartel onde está preso o Humberto Jaque, e fazemos alguma coisa, eu não sei o quê, pelo Humberto Jaque. Mas eu acho que eles não acreditaram em mim. Havia razões para não acreditaram em mim, e não foi, ninguém foi lá. Nós iremos para um rápido intervalo, hoje conversando sobre esses aspectos da vida de Heródoto Bento de Melo, que muita gente talvez não conhecesse. Voltamos dentro de 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Mega feirão de pisos e revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, conversando com vocês essa noite sobre Heródoto Bento de Melo, um pouco dessa sua vida. Detalhes que a gente acaba descobrindo aqui, mexendo com ele, ele vai falando. Agora, doutor Heródoto, o senhor teve 2 passagens que eu gostaria que o senhor falasse delas, que foram passagens fora de Nova Friburgo. Foi à frente do DDR e na Assembleia Legislativa. O que marcou essas passagens? Qual foi a importância delas, se não foi importante? O tempo do DR foi um dos tempos mais produtivos da minha vida. Foi excelente. Foi a posição técnica mais elevada, que era a mais importante posição técnica do Estado, diretor-geral do DR. A gente comandava um grupo de técnicos de 6.000 pessoas, operários, engenheiros,
gente da melhor qualidade, gente muito boa mesmo, que se distribuía por todo o Estado. Ainda era um tempo, sob certo aspecto, heróico, porque as estradas eram muito ruins, a gente estava melhorando, tinha projetos grandes de trabalho, e houve uma oportunidade muito grande de eu exercer o meu trabalho e assim a minha atividade. Primeiro, eu tive que, no DR, conquistar o próprio DR. Porque o DR era tinha um espírito de corpo muito grande. Os engenheiros vinham de formação lá dentro e eles não olhavam com bons olhos alguém que viesse de fora. E eu vim de fora, eu era um engenheiro, mas era um prefeito, para eles eu era um político. E foi lento o trabalho para conquistar e conseguir conquistar digo admiração, mas pelo menos o respeito e o carinho da grande maioria do DR. Lá, a memória que eu deixei lá, a lembrança que eu deixei lá, sei que foi muito boa. Fizemos um trabalho extraordinário por todo o Estado. O governador Jeremias de Matos Fontes nos ajudou muito. Ele estava de acordo com muita coisa. Também nós trabalhávamos doidamente. Era um grupo que eles queriam saber, já havia muito naquele tempo ainda, pessoal do Exército, pesquisando o que cada um era, se era isso, se era comunista, se era não sei o quê. E eles queriam saber o que nós queríamos, porque a gente não estava atrás de emprego, a gente não estava atrás de posição, a gente trabalhava, mas começava cedo. E nós fomos conquistando diversas posições no Estado. O Eduardo Barbosa Cordeiro, por exemplo, era meu vice-diretor, foi ser secretário. O Rafael Jacu era diretor, foi ser secretário de Transportes. O César Guinde foi ser diretor presidente do Banco do Estado. O Paulo Cordeiro foi ser vice-presidente do Banco do Estado. O Mário Tula, que faleceu, era chefe da assessoria de radiodifusão, digamos, do Palácio. E uma porção de gente, Romeu foi ser também funcionário do Banco do Estado, e muita gente se colocou. Então, nós ocupamos uma rede muito grande no Estado, mas nós não queríamos nada, nós queríamos trabalhar. E isso botava muita gente precavida contra nós, o que nós queríamos, onde é que nós queríamos chegar, não queríamos nada. Queríamos tanto que depois, quando foi para a sucessão do Estado, o meu nome chegou a ser indicado para governador lá no Brasília, e o De Vries, que está aí, sabe disso perfeitamente, que é verdade, e queriam que eu fosse atrás. Você tem que se mexer. Não quero nada, não quero saber disso. Não estava fazendo questão disso e não fui. Mas foi um tempo de muito trabalho. Nós trabalhávamos homericamente. Eu viajava muito pelo Estado inteiro, viajava de avião. Os engenheiros, em geral, tinham medo de viajar de avião. Eu viajava muito de avião, viajava muito de helicóptero. Porque você ia a Itaperuna, hoje, ainda vai uma boa estrada. Naquele tempo era uma estrada horrível. Ele tinha que ir de avião e voltar, ir ao sul, aí viajar o Estado todo, e eu viajei todo o Estado. Trabalhei em todo o Estado, construímos estradas em todo o Estado. O DR todinho era muito bom, muito organizado, as residências, era um órgão formidável, que infelizmente foi todo destruído com o tempo, foi isso aí assim. Mas foi um dos melhores tempos da minha vida, profissional da minha vida, foi excelente. Já eu não digo mesmo do tempo de deputado estadual. Eu fui deputado estadual, um dos mais bem votados do Estado, mas eu sou um homem de executivo, eu não sou um homem de legislativo. Eu não sou um homem de politicazinha, de frequentar gabinetes, de reuniões de política, eu não sou homem disso. Eu sou um homem de trabalho, eu sou um engenheiro. Fiz um bom trabalho na Assembleia, no sentido que, se você consultar os anais da Assembleia, verá discursos meus sobre muitos assuntos, que eu tenho sempre que acompanhava muitos assuntos. Dei grande apoio à Serra Mar, desde aquela época todinha eu dei apoio à Serra Mar, para que a Serra Mar não morresse. Serra Mar que agora... Está saindo, né? Está saindo agora. Começou em 1966. O Bertão, o Teté, houve o seminário em Cabo Frio de turismo. Eu não podia ir lá, não estava disposto a ir, achava que não valia a pena. Eu disse, Bertão, você vai me representar nesse seminário. E o Bertão foi. Lá pelas 10 horas da manhã do dia, o Bertão disse, Heródoto, vem para cá, isso aqui está muito bom, você precisa vir cá.
Mas tem reunião às 2 horas da tarde. Poxa, aquele tempo era difícil daqui para lá. Hoje é mais fácil, aquele tempo era muito difícil, não tinha estrada. Mas o Paulo me emprestou um carro, até, aquele carro bom que eu tinha, um DKV. Naquele tempo, o carro que eu tinha na prefeitura era o meu carro, não DKV. A gente andava no carro da gente, não era no carro da prefeitura, não. Não tinha carro da prefeitura. Então, ele me emprestou um carro e eu fui, então, lá, Cabo Frio. Pelo caminho, eu fui, o que eu vou fazer lá? E fui pensando, e despelastando, já sei. Vou propor a construção de um circuito ligando as cidades da praia com as cidades da serra. Saindo do Rio de Janeiro, ligando todas as cidades até Cabo Frio e Rio das Ostras, subindo Lumiar, Nova Friburgo, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Rio. Naquele tempo a estrada de Teresópolis não existia, era uma estrada vagabunda, estreitinha. Né? Daqui para Lumiar também não existia nada. A ligação Rio Dourado, Rio das Ostras não existia. Não. A BR-101 não existia. Entendeu? Era tudo para fazer, tudo para fazer. Então nós começamos, eu propus isso lá, foi aprovada a tese, um circuito de 500 quilômetros ligando essas cidades todas. E daí eu comecei um trabalho, desde aquela época, pela Serra Mar, que nunca deixei de trabalhar um pouquinho, de empurrar para frente, sempre que eu podia. No final da minha gestão do DR, eu fiz um contrato com a Metropolitana de Construções para construir de Muri para Lumiar. E uma com a Gutierrez para construir de Rio das Ostras para Lumiar. As duas iam se encontrar. As duas iam financiar a obra. E a obra ia sair. Começaram as duas a fazer e adiantaram muita coisa. Tanto que tem boas partes executadas aí. Mas aconteceu que eu saí e o doutor Padilha não apoiou a ideia, porque como eu tinha sido, não entendia dele, candidato a governador, ele também era, eu era, sob certo ponto, digamos assim, talvez fosse opositor a ele, não sei, mas eu não era, de forma nenhuma, nunca liguei a isso, e não apoiou. Ele, temos que dizer, o grego, me chamava de o grego. E não apoiou a nossa, mandou parar os 2 contratos. Pararam os contratos e ficou parado desde aquela época até hoje. Quando eu fui prefeito, com a ajuda do Pio Azevedo, nós fizemos aquele trecho de Lumiar até Cascata, até lá embaixo, graças ao Pio Azevedo, aquela estrada se deve ao Pio Azevedo, precisam esquecer, um homem formidável, Pio Azevedo. E agora, parece que o governo do Estado vai completar. Começou a ser feito isso, dia 8, a Rota nós teremos um circuito turístico do Estado do Rio de Janeiro de tirar o chapéu. Você sai do Rio, percorre em ótimas estradas todas as cidades da praia, né? Mararuama, tudo aquilo lá, até Rio das Ostras. Rio das Ostras você vem, passa em Lumiar, Muri, Friburgo, Teresópolis, Rio, Teresópolis, Petrópolis, Rio. É um circuito. Quem tiver o Rio e quiser dar um passeio, conhecendo um estado belíssimo que é o estado do Rio, com as praias belíssimas, com as matas que nós temos, com os rios que nós temos, com as cidades de serra que nós temos, vai dar um passeio formidável. Isso é o melhor passeio que nós podemos oferecer, já está saindo agora. Também, como deputado, eu trabalhei por isso e por outras coisas mais que foram feitas. Mas não foi o tempo bom, eu não gostei. Tanto que depois não me candidatei. Não quero ser deputado. Não vale a pena. Para mim não vale a pena. Só para ganhar dinheiro não vale a pena, não quero. Tá certo. Agora nós vamos conversar com nossos telespectadores, doutorado. Nós já estamos chegando ao final, hein? A nossa hora já está acabando. O Marinho do Centro manda um abraço para o doutor Heródoto, diz que ele é um exemplo a ser seguido e manda um abraço para o Modesto também. Obrigado. Chico Abdala, grande Chico. Chico, a gente está com saudade de você, hein? Você não tem ligado muito para a gente, não. Liga para a gente, participa aqui com a gente. Ele manda um abraço para o Modesto, diz que Heródoto é o maior prefeito de Nova Friburgo e pergunta qual foi a sua maior realização e qual foi a sua maior frustração por não ter realizado. Ele está indo de um ponto ao outro. O que o senhor considera a maior realização e o que o senhor considera a maior frustração por não ter realizado? Como prefeito de Nova Friburgo, você tem muitas coisas. O prefeito, como qualquer administrador, sobretudo um administrador político, se você chegar para o Ronaldo e dizer, Ronaldo, o que você vai fazer? Bom, ele vai dizer, eu quero fazer gol. Como é que você vai fazer o gol? Você acha que o Ronaldo pode dizer como ele vai fazer o gol? Ele vai pegar uma bola daqui, passar para lá, gol. Não é assim? Ele vai fazer o gol. É assim, a gente quando é administrador, as oportunidades surgem. E quando surge, o administrador é aquele que não perde a oportunidade. Que pega a coisa, pega no ar aquilo que apareceu, monta no cavalo e faz o que tem que fazer. E assim a gente pode fazer muita coisa em Nova Friburgo. Bom,
Nova Friburgo hoje, a estrutura da cidade é toda obra nossa. E eu digo nossa porque não é minha só, é de todo mundo que trabalhou comigo. Naquele tempo, nós tínhamos um grupo político enorme, que nos ajudava, que lutava, que era idealista, todo mundo trabalhava para isso fazer. Então, a ex-rodoviário, toda essa cidade que está aí é nossa. Sim, mas o que o senhor considera que foi o mais fundamental? O senhor destacaria? Depende do aspecto que você queira fazer. Ele aqui não... Ele está falando aspecto Olha, geral. sobre o aspecto social, a tarifa única. Falar nisso, vamos entrar num campo... A tarifa única é... Quem entende disso sabe que a tarifa única foi uma atitude popular, em benefício do povo e em benefício da cidade. Que com a tarifa única, nós diminuímos a pressão sobre as favelas. As favelas diminuíram muito a pressão. Nós satelitizamos a cidade. Ficou fácil morar longe. Vamos falar numa coisa aí. Eu só estou falando em tarifa única, foi um aspecto social. Se criou nos seus adversários, principalmente, aquela história de que Heródoto não gosta de pobre, para Heródoto para lá de Rio Grandina, Heródoto lava a mão quando cumprimenta pobre. E aí tem outra parcela daqueles que lhe conhecem, né, do outro lado, diz que pelo contrário. O senhor trouxe a tarifa única, quem construiu casas populares, não só pela prefeitura, quanto pela Sotec, foi o senhor. Como é que o senhor analisa essa história aí? Não tinha o que dizer de nós, eram despeitados e inventavam. Isso é fácil de inventar essas coisas, não é verdade? Porque o negócio de lavar a mão com água, isso é uma tolice. Ela quer dizer que eu chegava em casa, lavava as mãos, lavo até hoje. Se chega em casa, eu entro em casa e lavo as mãos sempre. Vou almoçar, vou não sei o quê. Isso é uma tolice, é uma questão de higiene, meu Deus do céu. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Os judeus tinham que lavar as mãos quando chegavam em casa. Está na Bíblia. Tanto que eles criticaram Cristo, porque Cristo não exigia isso dos discípulos dele. Que lavar as mãos. Então isso é uma tolice, é uma infantilidade, é uma burrice, é uma asneirice, é uma estupidez, tudo que vocês quiserem junto. E isso, quem inventou isso? Dessas coisas. O que diziam de bom? Está aí, eu inventei tarifa única, está todo mundo morando aonde? Em Lumiar, em Amparo, Nossa Conquista, em Rio Grandina, em Campo do Coelho, porque é o que eu dizia. O pobre não pode morar dentro da cidade porque é caro para ele vai ter que morar no morro. O morro não é lugar de pobre, o morro é lugar de rico. Mas ele é obrigado a morar no morro porque não tem onde morar. Então ele sobe morro. Explicando claramente o lugar de rico, porque a construção são caras. A construção no morro é cara. Então uma construção no morro, para ser boa, é cara. Para ser boa. Não é lugar para pobre. Pobre é um lugar plano, bom, de construir uma casa barata. Mas nós não temos isso em Nova Friburgo, fácil. Então vamos ajudar o pobre a ir para um lugar barato, pagando uma tarifa única, tarifa barata para ele. Foi o que nós fizemos. Mas socialmente, urbanisticamente, foi a melhor coisa que eu fiz para o Nova Friburgo, foi a tarifa única. Foi essa coisa que a gente fez pela nossa cidade. Agora, casas populares, outra coisa que a gente fez, tanta casa popular que a gente fez, escolas, tudo. Ah, meu Deus do céu. A gente não para mais se for lembrar de tudo que fez. E a frustração? Alguma coisa lhe frustrou por não ter feito? Não deixarem eu acabar com a favela do Cordoeiro. Eu não ia ficar uma só casa de favela, uma só. Todos iam ter casa. Construir casa para todos os favelados do Cordoeiro. Todos, casas boas. Mas o que fez essa gente ruim, estúpida, burra, foi procurar casa em casa. Quer dizer, não muda, não faça isso, não muda, o Heródoto está mentindo. Você vai pagar um salário mínimo por mês de prestação. Não vai. Conseguiram que eles não fossem. Uma pena, né? Uma lástima. Não foram, alguns foram, e foi uma pena. O resultado a gente vê até hoje lá. Até lá, e teria acabado inteiramente com a favela do Cordoeiro. Foi uma grande frustração que eu tive daquilo lá, de ver aquilo assim. Agora, fechando, defina Heródoto por Heródoto. Que fria, hein? Eu não sei, sabe? Eu gostaria de merecer uns bons dias no final de minha vida, junto com minha mulher, entendeu? E, sei lá, gostei com bons amigos do meu lado, no respeito da minha comunidade. Estou procurando aqueles que não são meus amigos, são meus adversários. Alguns já estão por aí. Eu procuro diminuir as arestas que existem entre eles, entre mim e eles. A maioria dessas arestas, algumas talvez sejam culpas minhas, outras são culpas deles, outras são culpas da vida, em geral são culpas da vida, entende? E eu quero
será ser o melhor possível. E se você me permite definir Heródoto por Heródoto, o que eu desejo é que eu e minha mulher tenhamos dias bons de vida que tenhamos e que um dia Deus nos permita ser recebidos por Ele. É isso que nós queremos. Isso é uma definição bem cristã. Isso é o que nós queremos. Nós somos cristãos e temos fé e temos... Hoje a gente já fala, com a idade que eu tenho, apesar do meu jeito, falar na morte não é uma coisa esquisita. Um jovem falar na morte é uma coisa esquisita. Para nós, já começa a ser uma coisa natural. Uma coisa que vai acontecer como decorrência da vida e é uma coisa natural. Então a gente se prepara para ela e pede a Deus que ela seja o mais confortável possível e o mais dentro da paz com Ele possível. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem que o Modesto Pensando fizeram a esse grande friburguense. Agradeço o carinho de vocês por terem ficado até essa hora assistindo a uma gravação que foi feita em 2005, onde Heródoto Bento de Melo falou um pouco da vida dele. Doutor Heródoto, onde o senhor estiver, que o bom Deus esteja nos seus caminhos. O senhor fez muito por Nova Friburgo. E eu agradeço sinceramente. Eu tenho certeza, em nome da grande maioria do povo friburguense. Vai com Deus, Heródoto Bento de Melo.